Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muitos chegaram sorrindo, Boa acho que o noite. estudo foi bom, então, Boa hein? noite. Boa noite, Adriana. Eu Eu não queria vou responder participar a desses Adriana boa noite, estudos, que ela nem chegam deixou eu dar boa sorrindo. noite. A Desculpe, Adriana me Evaldo. beija, me joga uma sala, Boa nem boa noite. noite. Tá? Cruz credo. Vamos lá, gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai iniciar, então, o nosso estudo de hoje. A gente está trabalhando com o livro Coragem e o título, né, de hoje é Confrontos. E aí eu vou começar, então, com o primeiro grupo que trabalhou na primeira sala de grupo de trabalho, foi o grupo Alta de Souza, Ana, Carlos, Iris e Jairo. Quem ficou responsável por falar? Adivinha. Estou te explorando, amigo. Quem estava sumido. Vamos trabalhar, vamos lá. Então, a gente chegou, eu, Dona Iris, o Carlos e a Ana, chegamos a uma conclusão que lá no texto, né, o Espírito diz o seguinte, lá no final, que no Espiritismo, se tudo for, a teoria não for posta em prática, o Espiritismo não tem significado para a gente. Então, como todos os textos que nós lemos aí, esse tempo todo que a gente está de quarentena aí, cada dia a gente tem uma lição, né, uma lição para a gente pôr em prática para nossa evolução espiritual. Então, resumindo, teoria e prática tem que andar lado a lado para o nosso crescimento espiritual. E vamos seguindo, é isso aí mesmo. Excelente reflexão do grupo. Vamos então para o segundo grupo, é o grupo Joana de Ângeles, ficou com Evaldo, Jorge, Marta e Roberto. Bem-vindos, amigos. Quem vai falar? Boa noite. Ô, Jorge, te É o pegaram? Jorge. Pô, o pessoal está te explorando, hein? Me pegaram, me pegaram. Vai lá. É tudo gente boa. Bom, boa noite. Pegando o gancho aí do que falado há pouco, o espírito do Albino Teixeira, no início ele faz uma reflexão sobre as questões materiais, ao qual a gente não deve dar tanto valor assim, e depois ele aplica alguns conceitos morais com quem a gente deve se preocupar, como amor, fé, instrução, ideal, entusiasmo, né? E também, como dito no grupo anterior, ele nos propõe aí de que, principalmente nós espíritas, né, que temos essa noção de que se a gente não colocar em prática esses valores morais, ou esses talentos, ou esses dons que a gente ganha, para nada vai servir. Poderia até ser uma reencarnação que seria desperdiçada. E o Roberto lembrou de algumas parábolas de Jesus, né, que menciona isso, como a da figueira, né, que não deu fruto, ou do semeador, coisas que o próprio Jesus alerta, né? Vamos prestar atenção, vamos trabalhar, vamos acreditar e vamos crescer, senão a vida passa, a reencarnação é desperdiçada e você fica estacionado, depois chorando por uma outra oportunidade. Basicamente isso que a gente... A gente fica estacionado e perde a oportunidade de seguir um pouquinho mais, né? Muito bom, Jorge. A gente vai para o grupo, então, André Luiz, Alcides, Edmeia, o Zé e a Norma. Quem vai falar? Bem-vindos, amigos. Eu te dou um doce. Eu te dou um doce. Boa noite a todos, companheiros. É sempre um prazer estar com vocês, né? Trocar experiências, mas a gente observa, Adriana, que as palavras, você que é professora do ramo, sabe que o sentido conotativo e o sentido denotativo estão presentes. E a gente observa que confrontar é comparar. Quando você confronta, você compara. E no mundo relativo em que nós vivemos, a gente só aprende por comparação. Então, para eu valorizar o claro, eu ainda preciso do escuro. Para eu valorizar o bem, eu ainda preciso do mal. Então, essa dicotomia das polaridades, quando elas são harmonizadas, aí surge a unidade. Muito bom. Aí eu vou para o Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não é isso? Perfeito, exatamente. Essa música é belíssima. É belíssima.
Muito bom, Cícero. Isso. Obrigada, amigo. A gente vai para o grupo Allan Kardec, Marlúcia, Inês, Mário, Sônia e Sandra. Bem-vindos, amigos. O porta-voz é... Hello, crazy people, big boy has begun. Sou eu, Mário. Você sabe que mulheres do poder, né? Quando as mulheres estão no poder, a gente não tem chance. Problema né, meus amigos? danado. Nem Jairo, nem Alcides, nem ninguém. Mas, olha, não, mas eu gosto de falar, não tem problema não, fico tranquilo. As meninas conversaram comigo e eu conversei com elas. E elas deram realmente esses exemplos, né, que todos aí comentaram, e que principalmente a gente, nessa brincadeira do carro sem uso, o livro que não se lê, a gente lembrou muito da utilidade, né? Você tem a inteligência, você tem o conhecimento, e a utilidade que você faz disso. Você é uma pessoa que tem 500 pares de tênis, nunca botou 490 deles no pé. Para que aquilo tudo? Então você vê que até a utilidade, até essa confrontação nos leva até a caridade. Para que eu tenho tanta camisa? Para que eu tenho tanto sapato? Para que eu tenho 10 chaves de fenda se eu só uso uma, ou duas, ou três? Então isso é a questão da utilidade. E quando a gente vai para o conhecimento espírita, a nossa teoria do conhecimento espírita, para ter experiência, o que acontece? Para que você tenha paciência, você tem que encontrar aquela pessoa cri-cri que queira tirar a sua paciência de todas as maneiras possíveis, se esforçando o máximo que ela tiver, mais alguma coisa para tirar a sua paciência, a sua pouca tranquilidade. Então, nós, para termos paciência, somos testados. São as provas. Eu estava comentando, as meninas também endossaram, que o quê? Que a gente, para ser um bom profissional, é preciso ter o quê? Estágio, aprovação, residência, né? Ser orientado no começo da carreira. Por quê? A teoria sem a experiência não chega tão longe quanto o pessoal pensa. Perfeito. Falando uma coisa de música, né? A partitura é linda, mas a banda nem sempre toca o que está na partitura. Né? Não é assim que a banda toca, não tem aquele ritmo popular. Então, é preciso que nós exercitemos essas situações. Nós estávamos comentando, só para fechar, que muitas das vezes nós precisamos mostrar, como espíritas, que nós não somos melhores do que ninguém, nem somos diferentes. Mas nós gastamos menos tempo para nos recuperarmos, nós não entramos, às vezes, nos clímax, ou seja, no máximo das emoções que levam ao desequilíbrio, porque nós, no decorrer daquele sentimento ruim, nós vamos trazendo conhecimento teórico, colocando no nosso dia a dia, no nosso coração, no nosso anjo da guarda, e a gente vai segurando e falando, não vou fazer isso. Então a gente não chega àquele clímax, e muitas das vezes aquele clímax vai te levar a um AVC, a um infarto, a uma briga, a uma agressão física, a uma palavra maldita que vai durar, às vezes, mais de anos, mais de séculos. Então, o espírito tem sempre um período de recuperação menor, mesmo porque ele ainda acredita que tem esperança e que tudo que ele aprendeu vai ter uma utilidade aqui e no mundo espiritual. Por isso a necessidade do conhecimento, né? Do estudo. Para exatamente colocar... Amai-vos e instruí-vos. Exatamente. Muito obrigada, Mário. Excelente comentário que você fez. E vamos para o último grupo, é o Chico Xavier, João, Leila, Marília e Sâmia. Bem-vindos. Sou eu. Vamos lá, Sâmia. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Então, é um pouquinho, né, do que já foi dito, que nós comentamos, que tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, a gente não pode ficar só, né, com a teoria, a gente precisa realmente agir, colocar em prática tudo isso. E nós ficamos, assim, comentando sobre duas frases também, né, do livro que ninguém lê, né, a gente estava até comentando o quanto a gente absorve melhor o conteúdo dessa forma como nós estamos fazendo, né, com essas trocas, nesse estudo mais aprofundado aqui, né, diariamente, porque o livro, você está ali sozinho. E é comprovado, né, cientificamente, que quando você só lê, você tem um percentual menor de absorção do conteúdo do que quando você ouve, quando você discute, né? Isso aí é comprovado.
E também falamos das receitas, né? As receitas escondidas, que realmente, às vezes você compartilha uma receita ou você recebe, mas não tem ali aquele pulo do gato, né? Que deu realmente certo, aquele detalhezinho que vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem que realmente saber explorar, né, melhor e colocar em prática de uma forma bem ampla tudo, né? Para que fique em harmonia, em equilíbrio. Isso aí. Dividir, né? Doar o que você aprendeu, trocar, compartilhar. É assim que a gente aprende. Muito bom, Sâmia. A gente chega então ao final dessa primeira parte, né, do nosso grupo de trabalho. Excelentes reflexões vocês fizeram. E eu vou pedir à nossa amiga Leila para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, minha amiga? Libera o seu microfone e pode fazer. Boa noite a todos. E vamos dizendo assim: obrigado, Senhor, por mais essa noite de estudo, por esse companheirismo, por essa troca, Senhor, de experiências. Que Tu possa, Senhor, fortalecer cada vez mais esses laços. Fortalecer a nossa vontade de mudança. Abençoe, Senhor, a todos esses companheiros aqui presentes, e os que não puderam estar presentes. Que cada um possa receber essas vibrações de paz e de amor. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, permissão para darmos início aos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja, minha amiga. E aí a gente, então, vai para a segunda parte do nosso estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe. E o Jorge vai ler o item 3, né, que é piedade filial, primeiro e o segundo parágrafos. Bem-vindo, Jorge. Boa noite de novo. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena, relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, aos quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre, com rigor, toda a violação desse mandamento. Bom, fiz algumas colinhas aqui sobre o tema. É um pouco da continuidade, até acredito, de que o Mário ontem fez como abertura, né, das colocações que ele fez. Mas eu peguei 3 pontos aqui dos 2 parágrafos para comentar mais. O que fala geral de caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. E ontem mesmo o Mário comentou, né, ninguém mais próximo do que nosso pai e nossa mãe. Se a gente quiser até dar um passo antes, a nossa família é sempre o mais próximo, né? Onde a gente já discutiu várias vezes, que é um campo fértil para exercitar amor, caridade, compaixão, paciência, etc, etc. E aí, nada melhor do que pai e mãe, muito próximos, né? E eu peguei uma citação de Jesus aqui para comentar um pouco mais. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e de todas as tuas forças.
e completou com o mandamento final, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, de todo o teu coração, né, assim, da pura emoção, né, além da razão, de toda a tua alma, de toda a tua essência, de todo o teu espírito, né, e de todo o teu entendimento, de acordo com a evolução de cada um, aquele que as pessoas podem entender o que é esse Deus Supremo, né, e com todas as suas forças, né. E isso tem que ser amarrado ao próximo, porque o próximo é uma criação de Deus tanto quanto nós. E nada mais próximo, novamente, do que a família, e nada mais próximo dentro da família do que pai e mãe. Então, uma citação de Jesus que me pareceu bem ao caso aqui para reflexão. E aí eu queria citar uma coisa importante que lá no texto fala também, né? Mesmo aqueles que não necessariamente são pais genéticos, né? Mas aqueles que são responsáveis pela criação, pela orientação, que dá o amor, que dá o amparo, né? E muitas outras coisas. Eu lembrei da adoção, né? A gente tem vários e vários casos aí, tenho certeza que todos conhecem aí pessoas que já passaram por essa situação de adoção, não falo em obras gigantescas como o Divaldo, mas adotou uma, duas pessoas, e foram responsáveis aí pela criação e dar amor àquela pessoa. Então, nada mais que honrar essas pessoas que assumiram esse compromisso tão nobre, né? De pegar um filho que não é de uma origem genética da própria família e dar esse amor. E eu lembrei aqui também dos avós, né? Os avós, eles fazem parte disso. Muitos são criados pelos avós, né? Os avós são os pais dos pais. Então, todo respeito também, todo louvor a ele. Eu lembrei lá do inglês, né? Que no inglês é grandfather, grandmother. Então, tem o grande na frente, né? O grande, essa coisa assim de citar o grande, né? O grande pai, a grande mãe. Outro item, que é o amor, se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se e comparar com eles de modo ainda mais rigoroso, ou seja, de modo ainda mais rigoroso. Então, se existe esse cuidado com o próximo, né, a esse que se dedica a vida a nós, muito mais. E até nessa frase ele fecha, tudo o que a caridade ordena. Lembrando que piedade, que é o tema, né, a piedade é o móvel, né, que leva à ação da caridade. Então, tudo que a caridade ordena. É como se fosse a caridade completa, essa realização que a gente tem de cuidar dos nossos pais, né? Eu também refleti que depende de cada um, se o espírito é mais avançado, se é menos avançado, mas tem a questão do físico também. O amadurecimento vem com a evolução física, então muita gente só entende isso também quando fica mais velho, quando se torna pai, ou quando sente na pele as limitações do corpo físico, porque vai envelhecendo, aí começa a lembrar, meu avô tinha essa dificuldade, meu pai tinha essa dificuldade, aí que algumas coisas vão fazendo sentido, mas antes tarde do que nunca, né? E, infelizmente, também lembrei de algumas atrocidades que a gente vê aí na nossa sociedade, daqueles que ainda não julgam, não honram pai e mãe, não julgam essa coisa da pessoa de mais idade como uma referência, né? Não tem paciência ou até outras coisas que não vale a pena aqui comentar. E, no final, também achei uma frase forte, vou tentar comentar dela, que é Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Não no sentido do Deus punitivo, né? Mas eu lembrei da lei da causa e efeito, né? Que a gente conhece muito bem, então muito cuidado com o que a gente faz hoje, porque o universo devolve. A questão do resgate, que aí, como o Mário falou antes, chama a questão da reencarnação. Hoje eu sou pai, amanhã eu sou mãe, depois eu sou filho, depois eu sou filha. Então, muito cuidado, porque a gente vai ter que voltar e arrumar essa casa que a gente mesmo bagunçou. E um pensamento meu, né? Eu sempre imagino assim uma linha, como se eu estivesse para trás olhando uma linha contínua passando rápido da minha frente, e aí passam vários personagens, né? Várias personalidades muito rápidas na minha frente. Na verdade, são as várias personalidades da minha vida eterna, né? E por quanto tempo eu quero ficar nesse círculo vicioso, né? Pelo menos no mundo de prova e expiação, seria interessante que eu interrompesse isso, não ficasse vendo as várias personalidades passando numa linha contínua eterna e voltando, e voltando, e voltando, e aí o caminho é a caridade, né? Coisas que a gente vem estudando, 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 estudando. Nada melhor que praticar a caridade com pai e mãe. Então, está aí uma grande oportunidade, né? Um campo fértil da gente exercitar o princípio da doutrina que a gente estuda. É isso, passo a palavra aos amigos. Muito bom, Jorge. Jorge, eu tive a impressão que você não leu o segundo parágrafo. É porque eu estava aqui fazendo um monte de coisa.
mas eu acho que você não fez a leitura do segundo, mas fala o que você comentou sobre a velhice, né? Da gente dar o repouso aos pais, né? Na velhice, que cabe a gente assistir aos pais. Uhum. Você comentou, não tem problema. Aqui no meu tenho três, e que é o primeiro parágrafo, eu entendi, e tem uma continuação. Então, que começa o Pode ter feito mandamento. confusão do meu volume aqui. Né? Pode ser o segundo, começa a honrar a seu pai e a sua mãe, não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar É verdade. na velhice. Mas falei, Você intuitivamente falou. falei. Perfeito, você falou, exatamente. E você me lembrou nos alunos chineses que eles sempre falam, né? Na China é cultural, não é uma obrigação lamentável, tenho que voltar para a casa dos meus pais, não. É cultural. Eles têm esse compromisso, eles podem viajar, casar, morar em outro lugar, mas quando os pais envelhecem, o filho volta para casa para cuidar dos pais. Eu acho isso Interessante, não muito sabia. legal, muito interessante, porque é cultural, não é obrigação, assim, de, eu tenho que ir. Não, eu vou feliz cuidar dos meus pais. Muito legal. No Islã também é assim. O filho, Né? mesmo depois de adulto, quando os pais chegam na decrepitude, o próprio Corão determina que ele largue a sua vida para cuidar dos pais. Cuidar dos pais, isso é muito bonito. Muito bom. Vamos passar para os comentários agora. A Jane levantou a mãozinha aqui. Vamos lá, Jane. Rápido, é bem rápido. E assim, se a gente lembrar, né, de toda a renúncia, de todo o esforço, de toda a dedicação que eles nos dedicaram ao longo de toda uma vida, né? O tempo que a gente está dedicando a eles é nada. Dentro de tudo que eles fizeram para a gente ao longo da vida toda. E aí eu acho que a gente começa a olhar de uma outra forma essa relação de pai e filho, né? E quando a gente vê muitas vezes a dificuldade que muitos filhos têm de aceitar os pais com as suas limitações, o quanto a gente precisa auxiliar esse companheiro a despertar esse olhar. Porque às vezes a gente vive muito isso ainda. Às vezes o companheiro está no meio doutrinário, mas tem essa dificuldade ainda de doar amor para aquele que doou o seu amor, a sua vida inteira para cada filho. E a gente ainda diz assim, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era uma geração que os pais tinham 5, 6, 7 filhos. E a mãe tinha que dar conta e o pai tinha que dar conta desses todos. E às vezes a gente não consegue dar conta de um pai ou uma mãe. Acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Muito bom. É isso aí. Perfeito, Jane. Muito obrigada. Norminha, bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Boa. Há muito tempo já, quando eu leio esse capítulo, tem realmente um pedaço aqui que ele me chama a atenção, que é quando ele diz assim, ai do ingrato será punido. E uma vez, eu nem sei se é verdade, porque eu não tenho o evangelho de cor, né? Mas uma vez, em um estudo no Eurípides, uma pessoa nos falou que era o único momento em que Jesus falava de punição em relação a pai e mãe, tá? Eu guardei isso, não sei nem se não tem como dizer para vocês que é verdade, mas está escrito aqui punir, né? E vem muito em encontro disso que a Jane está dizendo, porque assim, eu sempre falo, gente, a moeda é o outro lado da moeda, né? Porque olha só, quanto tempo nossos pais tiveram paciência de nos dar a mão para ensinar a gente a andar sozinho? E depois, quando você precisa amparar o seu pai para que ele realmente também caminhe, porque ele já não consegue mais caminhar sozinho. Quando o teu pai, quando a minha mãe ficou doente, precisava que a gente desse banho nela, né? E quantas vezes a gente sabe que a grande maioria é abandonada. É como se as pessoas esquecessem, como a Jane falou, são no mínimo 20 anos que você dedica aos cuidados reais ali com o filho. 20 anos. E depois o pai precisa, às vezes, de 3, 4, 5, 10 anos. E muitas vezes a gente não está ainda preparado para dar a eles, retribuir tanto amor que nos foi dado, né? Então, eu acho que essa questão, assim, vai ser punido, é uma coisa que a gente tem que abrir a mente e refletir. Era isso. Muito bom, amiga. Obrigada. Roberto, querido, boa noite, bem-vindo. Oi, pessoal. Esse assunto, né? Eu nunca tinha feito modo de reflexões sobre isso, não, mas ele nos mostra que nós temos aquela responsabilidade, né, na interação com todas as pessoas, né, quem é o próximo, né, feito Jesus falou. Mas quando se trata de pai e mãe, como a Norma também colocou aí, o Jorge colocou, se trata de uma responsabilidade maior, né?
Jesus faz um destaque, né? O Evangelho faz um destaque aqui grande, uma diferenciação em relação àqueles espíritos que recebem os outros e vivenciam toda aquela, vamos dizer, aqueles passos necessários, desde a gravidez, desde o nascimento, a educação. E quando eu e Inês tivemos 4 filhos, temos 4 filhos, né? E eu senti um trabalho danado, né? Eu acho que depois que o meu primeiro filho nasceu, eu só fui dormir direito, ele já tinha uns 5 anos e vinham nascendo os outros, né? Então, aí eu fico pensando, eu nunca tinha tanto refletido que eu também dei esse trabalho para meus pais. Então, é uma coisa que a gente fala assim, não, os filhos deram trabalho, mas será que eu não dei o trabalho para meus pais? Então, dentro dessa visão, a gente tem que entender por que Jesus faz essa grande diferença. A gente vê na nossa pena aquelas meninas novinhas de 12 anos, 13, 14, 15 anos, com uma criancinha no colo, um bebezinho no colo, né, andando para um lado e para o outro, né? E a gente vê, né, vamos dizer, a expressão, vamos dizer, do que é ser pai e mãe, né? Então, é importante que a gente, como pai e mãe, a gente compreenda que nós somos filhos também, né? Muito bom. Todo mundo que é pai e mãe foi filho, né? É isso aí. verdade. Muito bom, Roberto. Obrigada. Evaldo, meu amigo. Vamos lá, meu querido. 2 aspectos, né? O 4º mandamento é o único que propõe uma recompensa ainda na presente existência. Todos os outros 9 mandamentos, a recompensa é no plano espiritual. O 4º não, é Vida aqui longa. na matéria. Vida longa na terra em que o Senhor te concederá. E eu estava lembrando, vocês estavam falando, estava lembrando do livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, que foi tocado ontem. Quando o Segismundo fala para Alexandre que precisa reencarnar, Alexandre faz uma pergunta que me faz pensar muito. Alexandre fala assim, que amizade cultivaste na terra que lhe propicie o novo retorno? Então, o fato de eu cuidar dos meus pais, eu invariavelmente estou mantendo uma porta aberta para uma nova necessidade. Aí eu tenho um conceito de piedade filial mais ativo no meu coração. Muito bom. Muito bom, Evaldo. Obrigada, meu amigo. Marlúcia, querida, bem-vinda. Oi, Adriana, boa noite. Boa. Uma questão muito interessante que eu achei, a colocação do Alexandre, quando ele disse na lei de causa e efeito, né? A gente tem que lembrar que Deus não pune ninguém. Nós é que colhemos de acordo com a nossa semeadura. Às vezes eu sinto muita falta, eu acho que a mídia ela deveria explorar mais essa questão do cuidado com o idoso, porque a gente hoje tem essa legislação aí do idoso, mas a gente vê, por incrível que pareça, um grande número de idosos, de pais, sendo colocados nos asilos, deixados muitas vezes, né, para trás pelos filhos, quase que meio que abandonados pelos filhos, é aquela questão da utilidade, né? Enquanto os pais estão sendo úteis, aí os filhos estão ali na companhia deles. Quando eles perdem essa utilidade, quando eles deixam de ser úteis, aí eles são esquecidos. Às vezes eu sinto muita falta em relação a isso. Eu acho que apesar de hoje a gente ter essa legislação que ampara o idoso, ao mesmo tempo ele está sendo muito mais esquecido do que nos tempos antigos. Eu acho que é isso mesmo, essa lei de causa e efeito que ele colocou aí, ela é muito séria mesmo. Obrigada, era isso, Adriana. Muito bom, Marlúcia. Eu agradeço a todos que fizeram o estudo em casa prévio dessa página inicial do livro Coragem. Acho que os grupos trabalharam muito bem. O Jorge, com a leitura do Evangelho, os comentários dele, e a todos que participaram do estudo. A gente vai terminando. Vou pedir a Marília para fazer a nossa prece final e depois a gente vai ouvir uma música para terminar. Tá bom? Marília, minha amiga? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Jesus amado, Mãe Marisíssima, a essa espiritualidade que nos ampara, queremos agradecer mais esse encontro, Senhor, que possamos receber essas vibrações de amor que aqui chegam, que todos aqueles que não estão aqui presentes possam servir.
encarnados e desencarnados, principalmente aos pais, Senhor, que, como Marluce falou, são tão abandonados que hoje virou se botar em casa de repouso. E quando eles precisam de mais carinho, Senhor, é quando eles precisam de mais atenção que nós temos que estar ao lado deles. Obrigada, Senhor, por podermos fazer reflexões. Parem a todos nós, filhos, pais, avós, a todos nós, Senhor. Que essa luz envolva a todos. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Então, a gente vai agora, para terminar, ouvindo uma música, né? Lembrando do que o Jorge falou, que a gente não pode estacionar nessa encarnação, a gente tem que prosseguir. A música que eu vou colocar é Vou Seguindo. Vamos ver aqui. Ressecando as mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar para revelar toda a beleza de um coração cansado de chorar, tanta amargura entre as luzes das estrelas, entre as pedras do destino. Não estamos sós e sei que o amor é a razão. De chão pra encontrar a felicidade está em nós. Agora é só plantar entre as flores e os espinhos. Vou plantando, vou seguindo entre a dor e a paz que existe em mim.
Vamos terminando, então, gente, agradecendo a todos que participaram. Acho que o estudo hoje foi lindo, como sempre. E eu vi agora no chat aqui as trocas de mensagem, projeto 2021 aí, estou dentro, contem comigo, porque tem tanta coisa aqui para eu fazer que às vezes não dá para eu responder aqui no chat. Mas contem comigo para o projeto 2021, tá bom? Um beijo no coração de vocês todos, uma boa noite. Estão todos na tela aí para dar o tchauzinho. Boa noite, um beijo. Boa noite. Boa Boa noite, noite, pessoal. gente. Boa noite. Boa noite. Um beijo em Boa todos. noite, Beijo. Fiquem bem. Um abraço a todos aí. Cadê